O senador Alessandro Vieira protocolou hoje requerimento para a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o, abre aspas, ativismo judicial em tribunais superiores. É a CPI da Lava Toga, como foi batizada no Congresso. O documento conta com 29 assinaturas e é a segunda tentativa de emplacar a comissão. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse durante uma entrevista ao Roda Viva da TV Cultura que a medida não faria bem para o Brasil se prosseguir. De acordo com ele, não é o momento de uma CPI do Judiciário e dos tribunais superiores. Vamos lá, Vera Magalhães. Pois é, as duas iniciativas aí, essa CPI da Lava Toga e o inquérito do Supremo aberto ali por ordem do Toffoli, com relatoria do Alexandre de Moraes, elas sofrem do mesmo mal, né? As duas têm um componente de revanchismo e de falta de fato determinado que as tornam iniciativas antirrepublicanas, a meu ver, e que contrariam o que se espera das instituições, que elas se atenham aos limites que lhes são dados pela Constituição. Essa CPI dessa forma ampla, lava-toga, com nome retórico meramente e sem nenhum objeto determinado, é uma tentativa do Legislativo de cercear o Judiciário. Em contrapartida, o inquérito aberto por ordem do Toffoli, pelo Alexandre de Moraes, o qual Alexandre de Moraes falou a respeito hoje, pela primeira vez, e disse que pode se espernear à vontade, porque foi aberto de acordo com o regimento, que o presidente tinha a prerrogativa para fazê-lo e que assim será feito. Isso também é autoritarismo, também denota um viés autoritário do Supremo de querer se contrapor aos ataques que sofre usando a força, usando um instrumento que só ele, Supremo Tribunal Federal, dispõe, que é investigar de forma indiscriminada auditores da Receita, procuradores da República, jornalistas, qualquer um que ousar questionar o Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo isso com muita preocupação. Hoje tem uma coluna no jornal em que o Gilmar Mendes admoesta, inclusive, um secretário do Dória, que fez críticas contra ele. Como assim? Ninguém mais pode falar? Qualquer um que falar no Twitter contra um ministro do Supremo vai ser objeto de admoestação por parte desses ministros e pode ser incluído no balaio desse inquérito? De jeito nenhum. Não pode ser dessa maneira. Não estamos no arbítrio, não estamos na ditadura. Não pode ser dessa maneira. Não pode os ministros do Supremo saírem fazendo caça às bruxas contra todo aquele que ousar levantar a voz para questionar decisões do Supremo ou para investigar os seus membros ou o que quer que seja. Então esse inquérito, ele continua envolto numa névoa de sigilo que a gente não sabe o que tem lá dentro. Tem novos protestos marcados aí contra o Supremo para os próximos dias. Essa onda anti-Supremo vai crescer até abril, quando acontece o julgamento de segunda instância, e é necessário que os ministros entendam que eles não têm o poder supremo tal qual eles estão imaginando que têm. Não estão acima da lei, não estão acima do bem e do mal. Sua avaliação, Andreasa? A qualidade individual do homem público brasileiro é muito ruim, né? Não tem como as instituições funcionarem bem com essa matéria humana. Essa CPI Lava Toga, ela tem um grau de responsabilidade raras vezes vista. Eu insisto, é o pior congresso da história. Vejam a natureza dessa CPI. Qual o objeto? Qual o objeto investigado? As cortes superiores, os ministros, todos eles, naturalmente com foco no Supremo. Vamos investigar tudo. Não tem recorte. É autoritário. É lançar de maneira voluntarista um poder da República contra outro, comprometendo a agenda reformista. É a lógica revolucionária, nociva, que eu tenho acusado aqui, que tomou conta do Brasil, essa lógica de denúncias permanentes, todo mundo sob suspeita, minando um programa reformista. Ou alguém acha que o avanço, ainda que modesto, de uma CPI como esta será bom para a reforma da Previdência? Ou não será o Judiciário uma das partes
confrontadas pela quebra das prioridades. Vejam o ambiente de revanchismo que se cria assim. É um país de fulanos, um trombando contra outro. Também este é o pior Supremo Tribunal Federal da história. Quantos desqualificados? Você processado por isso? Você investigado por isso? Quero saber. Veja o nível. Um Supremo Tribunal Federal incapaz de respeitar as suas jurisprudências, um Supremo Tribunal Federal que legisla a toda prova, um Supremo Tribunal Federal que deixa o Ministério Público fazer o que quer até chegar a este ponto. Até chegar a este ponto. Esse inquérito do senhor Dias Toffoli é uma vergonha de novo. Qual o objeto investigado? E vejam, senhoras e senhores, que hoje o Alexandre de Moraes, antigo ministro da Justiça, disse que não trataria do objeto investigado, tratando isso como uma prerrogativa sua. Só o Supremo Tribunal Federal detém sigilo, é capaz de cultivar e sustentar um sigilo hoje no Brasil. Todos nós estamos postos. É uma quadra dificílima para a vida republicana neste país. Todo mundo sob suspeita, todo mundo inimigo, mano a mano. O ministro do Supremo precisa ter consciência do seu poder. O ministro do Supremo é hoje o indivíduo mais poderoso do Brasil. Como se lança dessa maneira um inquérito sem determinação nenhuma? Vamos ficar nessa guerra de poder institucional até quando? Com o país parado, esse país está parado. Estamos em depressão econômica, a economia está ruim. E a depressão institucional? E a depressão dos nossos poderes? Como avançar onde está a segurança jurídica? Isso não vai acabar bem. Isto não vai acabar bem. Diga, Joel, vamos lá. Belas palavras aí do Andreasa, não tenho muito mais a acrescentar, é a escalada da guerra entre os poderes, legislativo e judiciário. Olha, eu até entendo que causou revolta em muita gente a decisão recente aí do Supremo de que dos crimes comuns serem conexos ao Caixa 2, serem mandados para a Justiça Eleitoral e tudo. Agora, ninguém duvida de que essa foi uma decisão do Supremo dentro da Constituição, foi uma interpretação. Ninguém está dizendo que é inconstitucional isso que o Supremo determinou. Então não cabe também uma revolta quase que revolucionária contra a instituição do Supremo. E essa tal CPI da Lava Toga que está sendo aventada aí no Senado é um elemento político, totalmente político, não tem nem crime a se investigar aí, é só uma leve animosidade contra a atuação do Supremo Tribunal Federal, é mais um elemento político nessa guerra aí contra o Supremo. Eu acho que dado esse contexto em que as tensões se elevam, que o próprio Supremo também chega com esse tal inquérito aí, que também não tem crime, não tem nada por trás aí, dado esse contexto, eu achei que o Davi Alcolumbre trouxe algum tipo de responsabilidade para a mesa, foi uma voz de serenidade, razão. Olha, agora não é o momento de uma CPI dessas, que estão pensando aí, quem sabe podemos discutir uma reforma do judiciário, mas isso é lá para frente, agora isso não está dado, será uma discussão legislativa, certamente, profunda, temos projetos urgentes agora, então realmente esse não é o momento, mas que fique para depois de uma forma responsável, não criando CPI para aumentar a animosidade e conflagrar uma verdadeira guerra entre poderes no Brasil.